E o presidente Lula discursou hoje, na abertura da COP30, não exatamente do evento em si, mas da parte política da COP30 em Belém. Ele defendeu o caminho para o fim dos combustíveis fósseis, poucos dias depois da aprovação para a extração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas. O local é conhecido assim. Vamos ver o que disse o presidente Lula? Veja aí. Não tem, mas eu vou ler aqui, tem aqui as aspas. Abre aspas. Interesses egoístas imediatos preponderam o seu bem comum de longo prazo. E é o momento de levar a sério os alertas da ciência. É hora de encarar a realidade, de decidir se teremos ou não a coragem e a determinação necessárias para transformá-la. Fecha aspas, disse o presidente da República. Ô, Reinaldo, você considerou uma... Como é que fala? Uma incoerência do presidente Lula depois de aprovar, e de batalhar ou de defender a exploração de petróleo na região norte, E esse discurso de hoje na abertura da COP? Não. Você sabe que quando veio a pauta, eu até pensei e falei assim, eu discordo dessa análise, mas aí eu não poderia deixar claro aqui que eu discordo dessa análise. Não acho incoerência. Não acho incoerência. Há diferenças entre objetivos estratégicos, há diferença entre ações táticas, há diferença entre a realidade que temos, a realidade que queremos e os procedimentos e as práticas políticas e técnicas que têm de ser adotadas para que se chegue a um determinado lugar. Veja só, há um pensamento que é um pensamento finalista e geralmente apocalíptico. Nós caminhamos para o caos e, se não se fizer tudo o que está aqui, o caos vem. Se fizer metade, a gente pode adiar o caos? Se fizer metade, talvez se adie o caos. Olha aí, meio negacionista, mais ou menos negacionista. Não. Acontece que as análises que são feitas, elas também são prospecções. Eu lembro que em 2015, por ocasião do Acordo de Paris, a COP21, que depois teve o Acordo de Paris, com as metas, se falava, vamos reduzir o aquecimento a 2, porque, na verdade, hoje o aquecimento pode ser 5. Era a época em que triunfava o filme do Al Gore, lembra? Uma Verdade Inconveniente. Os mares engolindo tudo. Tal. Estou dizendo que não existe o desequilíbrio? Não, ele é muito grave. Medidas foram tomadas e, sim, já passou de 1,5 ponto. O ideal seria reduzir. Teremos já algumas dificuldades. Aliás, já temos, elas já estão em curso. Mas nada que inviabilize a vida na Terra. Então, há tempo de fazer coisas. Há tempo de fazer coisas. Com alguns prejuízos já dados. Isso não tenha dúvida. Note, no caso do petróleo da margem equatorial, lá da base de exploração, que pode acontecer, que eu chamo de Jurandir, para não chamar de Foz do Amazonas, para não confundir. Estudos técnicos responsáveis, da Petrobras, inclusive, deixam claro que se o Brasil não tiver uma reserva nova de petróleo antes que os combustíveis fósseis deixem de ser usados, ou sejam minimamente usados, o Brasil passará a condição de dependente de petróleo. Vai ter importado os outros. Já importa um pouco hoje, se faz um mix ali, depende muito da qualidade de petróleo, do produto que se quer desse petróleo. Petrobras tem uma vasta literatura a respeito, disponível para todo mundo. Faz sentido o Brasil, tendo eventualmente petróleo, deixar de explorar esse petróleo? Inclusive, não há nenhuma hipocrisia nisso para financiar a transição energética. Não faz sentido. O pré-sal, daqui a pouco, acaba. Há quem imagine que petróleo fica lá
brotando eternamente. Não é. Quando você descobre uma reserva de petróleo finita. Até que se forme de novo, demora um tantinho. Então, tendo o petróleo ali, não faz sentido deixar, até porque o Brasil explorando esse petróleo de acordo com regras ambientais é muito mais seguro do que o Brasil ter de comprar esse petróleo de quem não tem esses cuidados. Isso não quer dizer descompromisso, portanto, essa contradição inexiste, ela é apenas aparente, né? Ela é apenas aparente. Não existe contradição entre aquilo que o Lula está falando, a necessidade de deixar a economia dos combustíveis fósseis e fazer essa transição, e a exploração da margem equatorial, do petróleo na margem equatorial, né? Feita com todos os cuidados, com todos os rigores técnicos, com que até Marina Silva concorda. Eu sei que tem gente que se acha mais dedicada à causa do que a Marina Silva. Entendo. A velha história que se diz da minha terra em todo canto, né? Que a Lilian diz, minha mulher, que eu tenho mania de achar que tudo é minha terra. Não, mas lá também fala, né? Pretensão e água benta é o seguinte, cara. Todo mundo tem direito, né? De ter pretensão e também direito à água benta. Tá tudo certo. Mas creio que a Marina é responsável o suficiente para entender, e não teria concordado se assim não fosse, até porque ela não depende disso para ter um empreguinho, né? Qualquer governo do mundo contrataria a Marina Silva assim, né? Ela não precisa desse cargo e, portanto, certamente fez uma escolha, e uma escolha responsável. A coincidência não foi exatamente no ano em que a gente recebe a COP30, aí se toma essa decisão. Bom, então não poderia ser tomada nesse ano. Porque senão ia falar assim, foi só passar a COP30, olha o que fez. Eu concordo com, acho que foi o presidente do IBAMA, foi correto tomar decisão antes. Deixa claro que não há nenhum interesse em contrariar nada. O Brasil tem muita coisa a oferecer nessa COP30, inclusive uma queda brutal de desmatamento na Amazônia, né? Então, insisto, se o Brasil não explora esse petróleo, o Brasil passa a ser dependente da importação de quem não vai tomar os cuidados que o Brasil está tomando. Isso, de resto, não é uma decisão que se toma sozinho, né? O Brasil está numa luta danada para manter em pé a floresta, e é correta essa luta, mas cobra também que os países ricos arquem com as responsabilidades. Então, a parte importante do discurso do Lula definitivamente não foi essa. A parte importante do discurso do Lula é lembrar que, quando se falava do Acordo de Paris, se falava de até 5 graus de elevação da temperatura, e, obviamente, isso não aconteceu, porque medidas foram tomadas, ainda que alguns países sejam recalcitrantes, Estados Unidos. China passou agora, China durante um bom tempo tinha uma perspectiva meio negacionista, mas a China agora está com um programa bastante agressivo de combate ao aquecimento. Agora, o que o Lula disse, sim, né, é que a desigualdade global é um dos vetores do desequilíbrio climático. Isso é um discurso importante para fazer para que os ricos ouçam, né? O que o Lula disse de verdadeiramente importante é que tem um descompasso entre a linguagem diplomática que se fala em defesa do meio ambiente, da questão do desequilíbrio climático, e como isso chega às pessoas. As pessoas não têm exata tradução do que isso quer dizer, não é? Da importância que tem hoje o negacionismo, aí sim, de forças extremistas que negam os problemas climáticos e transformam isso numa pauta, numa agenda política de ataque a direitos fundamentais, né? E interesses estratégicos das grandes potências que drenam recursos que poderiam ser destinados à transição energética, guerras, né? Então, esse é o discurso importante. Agora, não se pode ter a ilusão
de que se sai dali e todo mundo vai fazer tudo. Ah, e se não fizer tudo, então é o caos, é a tragédia, é não sei o quê. O catastrofismo, o catastrofismo é sempre uma coisa simpática e tal. Eu sou partidário da tese de um pensador, enfim, sejamos pessimistas quanto ao fim do mundo, mas otimistas na ação, né? Pessimistas quanto ao... eu até tenho uma certa simpatia pelos pessimistas, né? O otimismo sempre parece meio idiota. Sejamos pessimistas, oh meu Deus, tá. Agora, vamos ser otimistas na ação, tem coisas acontecendo importantes, né? Por exemplo, a queda do desmatamento no Brasil, na Amazônia, nesse período da gestão já da Marina Silva, é fundamental. Não teria acontecido no governo daquele cara, né? Aquele da boiada e de não sei o quê, né? Então, sim, acho que é importante. Os Estados Unidos não vêm, se os Estados Unidos não vêm, essa ideia de que se os Estados Unidos não estão presentes, então não vale. Bom, acho que essa é uma ideia que hoje não está valendo, está valendo muito pouco. Não está valendo nem para a economia brasileira, né? Se os Estados Unidos aplicar taxa no Brasil, o Brasil vai para o vinagre. Não, as nossas exportações cresceram. Não quer dizer que as taxas sejam boas, né? O Xi Jinping não veio, mas tem uma equipe gigantesca da China, e a China está empenhada, definitivamente está empenhada hoje, até em razão do seu padrão tecnológico, tem um investimento no combate ao desequilíbrio climático gigantesco, né? Que está em curso, né? Na economia, que é um motor do mundo, como se sabe, né? Então, acho que as coisas estão caminhando bem, né? Não há contradição aí. Eu acho que são fatores. Eu prefiro pensar numa expressão do Leon Trotsky, se me permitem, né? Já que eu fui trotskista, eu diria que essa coisa da exploração lá são fatores distintos, mas combinados. Aí sim, né? Não são fatores contraditórios. Há uma grande diferença entre você ter elementos distintos que se combinam e você ter contradição, né? Isso, inclusive, a dialética também ensina, né?